que vem trazendo grande repercussão na cidade de Lagoas. Já foram confirmadas 14 pessoas afetadas pela intoxicação. Nossa repórter Vanessa fez uma reportagem com alguma dessas pessoas afetadas. Confira. Fomos informados pelo Hospital Regional que o surto de intoxicação iniciou nesta segunda-feira, após várias pessoas darem entrada no pronto-socorro com sintomas de mal-estar, cólica, febre e vômito. Eu entrei em contato com a vigilância sanitária da cidade e eles me informaram que foram realizadas análises com os alimentos do restaurante universitário e o resultado saiu nesta sexta-feira. A bactéria encontrada foi a Salmonella enteritidis, a qual foi encontrada numa maionese feita com ovos crus. Estamos aqui com uma das vítimas dessa intoxicação, a Jaqueline. Boa tarde, Jaqueline. Então, como foi que tudo ocorreu? Boa tarde. Então, como quase todos os dias, eu almoço no RU. Naquele dia tinha um bife, e no bife tinha uma maionese, mas estava com uma cara bem saborosa. E eu me servi, eu queria um pouco mais de uma colher, e tudo bem. Aí, lá pelas 8 horas da noite, mais ou menos, eu comecei a sentir mal-estar, enjoo, achei estranho. Fiz um chá e fui deitar. Mas daí meia hora depois já comecei a ter ânsia de vômito, passei muito mal, a cólica abdominal começou a aumentar muito. E conversando com umas amigas minhas no celular, elas também estavam com o mesmo sintoma, umas até piores do que eu. Então a gente acabou indo num pronto atendimento bem próximo ali de onde a gente estava, onde a gente morava. E quantas pessoas você viu nesse pronto-socorro que estavam com sintomas parecidos? Eu não lembro. Olha, tinha eu mais umas 5 amigas e eu lembro de uns universitários por lá também. E o médico da unidade, ele chegou a comentar que poderia ser uma intoxicação? Sim. Tinha uma enfermeira lá que estava nos atendendo. Ela comentou que o caso era bem característico de intoxicação alimentar. E como foi esse atendimento no pronto-socorro? Foi relativamente bom. O médico me receitou um remédio para dor, né, para cólica abdominal, para ânsia de vômito e soro por via oral mesmo. E me recomendou bastante repouso. Se eu piorasse os sintomas, era para eu voltar no pronto atendimento. Tinha uma amiga minha que ficou bem pior do que eu, então ela teve que acabar tomando soro na veia, né? Então os sintomas dela foram bem piores que o meu. E quanto tempo depois desses sintomas você começou a melhorar? Então, foi em torno de 2 a 3 dias, assim. Inclusive eu faltei numa aula, viu, professor? Foi por causa disso. Mas assim, o pior mesmo foi naquela noite, mas depois de 3 dias eu melhorei. Licencinha. E você tinha o conhecimento que comer essa maionese com ovo cru podia causar tudo isso? Eu já ouvi falar uma vez, já vi na internet umas coisas, mas eu jamais imaginei que isso poderia acontecer comigo. Tudo bem, muito obrigada, Jaqueline, e boa recuperação. Estamos agora ao vivo com nossa repórter Vanessa, que está com uma médica veterinária para retirar algumas dúvidas que nossos internautas tiverem. Se você que está assistindo também tem alguma dúvida, mande sua pergunta no nosso Twitter, @LagoaNews. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde, Fátima. Estamos aqui com a médica veterinária Fernanda, que vai esclarecer alguns aspectos dessa intoxicação. Fernanda, o que é a salmonelose e como ela contamina o ovo? Boa tarde. Então, a salmonelose ela é uma toxicoinfecção alimentar causada por bactérias do gênero Salmonella. São vários serotipos que existem, mas o principal que acomete humanos é a Salmonella enteritidis, que foi o caso do surto que vocês relataram. E ela é uma bactéria que vive no intestino dos animais, principalmente das aves, mas isso não caracteriza uma doença especificamente. Não necessariamente vai causar doença. E nas fezes, né, é encontrada uma maior concentração desse micro-organismo. Esse sorotipo que eu comentei, ele consegue colonizar o trato reprodutivo da galinha. Muita gente acha que é por isso, por estar nas fezes, que tem essa bactéria, né? Pois é, só que o ovo pode estar contaminado já na sua formação e pode ter contaminação pelos poros da casca. Inclusive, quando a gente lava os ovos, a gente acaba retirando aquela cutícula que reveste esses poros. E isso torna o ovo mais suscetível à penetração de micro-organismos. Então, até muitas distribuidoras fazem a lavagem dos ovos antes de ir para o mercado. Então, o consumidor acaba nem vendo se o ovo estava sujo ou não. Vanessa, nós estamos agora com a nossa primeira pergunta do nosso internauta Marco Aurélio. Ele quer saber
podemos contrair a salmonela. Se de uma ave encostando numa ave, se encostando no suíno, nós podemos contrair, ou também podemos pegar de alguma pessoa que foi intoxicada. O internauta, ele está perguntando como que acontece a contaminação para humanos. Se pode ser de encostar no animal ou de humano para humano, como que acontece? Então, são basicamente duas formas de contaminação. A primeira é quando o animal tem o agente no seu organismo. Estando ele doente ou não, ele acaba tornando os seus derivados, como ovos, carne, enfim, potenciais fontes de contaminação. Então, é o caso de comer maionese feita com ovo cru, que fica por muito tempo em temperatura ambiente, geralmente por mais de 2 horas. Isso causa proliferação da bactéria. E a segunda forma de contaminação é através da manipulação dos alimentos, com falta de higiene pessoal, presença de roedores e insetos, utensílios mal higienizados, enfim. Por exemplo, quando um cozinheiro está no restaurante e ele encosta no ovo e depois encosta em um legume que não vai ser cozido depois. E quem for consumir pode estar adquirindo a infecção. E respondendo uma pergunta, pode sim transmitir de pessoa por pessoa. Por exemplo, uma pessoa que vai ao banheiro, que está com infecção e não higieniza bem as mãos ele acaba, depois que ele vai cumprimentar uma pessoa e não lava a mão, acaba passando para ela. E a hora que ela for comer, ela pode acabar ingerindo a bactéria, né? Enfim, e também em relação aos animais, em contato direto, quem trabalha em granjas, por exemplo, como essa aqui, acaba sendo mais sujeito à infecção, mas não pelo contato com o animal, senão encostar. O grande problema é a excreta da ave. Veja só que interessante, então não é só a galinha ou os outros animais os culpados pela salmonela, é também nós humanos, né, por não seguir esses cuidados. E como pode ser feito o diagnóstico para confirmar se é uma intoxicação por salmonela ou não? Bom, em um primeiro momento é realizado o diagnóstico pelos sinais clínicos, pelo tempo que a pessoa demora para apresentar os sintomas e pelo tipo de alimento que ela ingeriu. E há exames laboratoriais para identificar o agente, principalmente cultura fecal, né, para fazer o isolamento depois. E a vigilância sanitária, ela geralmente solicita a identificação do agente no provável alimento que causou a intoxicação. E também é possível realizar, mais como medida preventiva, exames microbiológicos dos ovos e das fezes ainda na granja. Só que isso é mais para prevenção, não nesse caso. Há muito tempo atrás, o nosso jornal cobriu uma intoxicação alimentar pelo consumo de carne de frangos e também de suínos. Eu gostaria de saber se essa intoxicação alimentar poderia ter sido pela salmonela. Oi, Fátima, a gente entrou aqui dentro da granja para ver como funciona melhor aqui. A Fátima está perguntando que esses tempos, o nosso jornal ele cobriu uma matéria sobre intoxicação alimentar, mas era com carnes de frangos e suínos. Você acha que poderia ter sido pela salmonela? Pode sim, Vanessa. Inclusive, não só carne de suínos e aves, mas também carne bovina quando mal passada, né? Todos os tipos de carne mal passada. E alimentos que contêm bastante quantidade de proteína, carboidratos e bastante umidade, eles são mais propensos a sofrer proliferação da bactéria. Inclusive, são exemplos, né, de alimentos que podem trazer contaminação: os ovos, as carnes suína, bovina e de aves, leite, derivados, sobremesas que são feitas com ovos crus, enfim, uma série de alimentos. Nós entrevistamos uma acadêmica que foi vítima desse surto de intoxicação no restaurante universitário. E ela relatou um tratamento que fizeram no pronto-socorro para ela. Mas qual seria o tratamento mais indicado? Então, o tratamento consiste basicamente na reidratação oral do paciente. E em casos mais graves, a salmonela ela atinge a corrente sanguínea e podendo causar lesão em outros órgãos. Então, é indispensável fazer uso de antibióticos específicos e se ter um cuidado mais rigoroso. O que é necessário ser feito é que quando a pessoa sentir os primeiros sintomas, ela já procurar um médico, porque quanto antes a salmonelose for identificada, mais tranquilo vai ser o tratamento e a recuperação da pessoa. A nossa última pergunta é sobre o risco que a salmonela pode trazer para as pessoas que foram afetadas. A gente está recebendo uma outra perguntinha. Oi, Fátima.
Sim, meio ruim. É um internauta perguntando quanto ao risco que a salmonelose pode trazer às pessoas infectadas. Qual seria esse risco? Bom, o risco está principalmente associado a crianças, idosos, gestantes e pessoas com a imunidade baixa, já que a infecção pode passar do intestino para o sangue, atingindo outros órgãos. A doença, como eu falei, ela pode evoluir para quadros muito graves, como a febre tifoide e inclusive até o óbito se não for tratada adequadamente. Muito obrigada pela sua disponibilidade e por esclarecer essas dúvidas. Tenha uma boa tarde, Fernanda. Voltamos ao estúdio com a Fátima. Como vocês viram, devemos ter muita atenção no consumo de ovo e carnes crus. Por isso, é importante tomar algumas precauções, como não comer alimentos ou carnes mal passadas, ter higiene pessoal, manter os alimentos sob refrigeração sem bruscas mudanças de temperatura, lavar bem as mãos e utensílios, comer em um lugar que você conheça e que tenha uma higiene. É fácil evitar a salmonelose, obedecendo essas principais recomendações. Muito obrigada pela sua companhia, tenham uma boa tarde e fiquem agora com a novela Tiquititas. Então foi... Então, pessoal, agora a gente está se encaminhando até na granja, a nossa doutora Amanda. Nas carnes de frango e também de aves. Nós entramos aqui no galpão para ver como funciona melhor essa granja. Ela Vamos lá, tchau, tchau. Estamos aqui com o Zoquilin.